Oi, boa tarde. Vamos fazer um giro agora pelos principais destaques da manhã dessa terça-feira aqui na Câmara dos Deputados. A gente começa falando do plenário, que aprovou agora há pouco o projeto de lei que cria um sistema de garantias e proteção para crianças e adolescentes, vítimas e testemunhas de violência. O substitutivo da relatora, a deputada Laura Carneiro, foi aprovado e determina regras para os depoimentos dados pelas crianças e adolescentes, com garantia de que essas vítimas de violência, especialmente de violência sexual, sejam ouvidas apenas por profissionais devidamente capacitados dos órgãos de saúde, assistência social e também dos órgãos de segurança. Este foi o projeto mais importante aprovado, então, na manhã dessa terça-feira. Mais cedo teve reunião de líderes e os deputados estabeleceram aí as principais prioridades para a semana, para a sessão que continua nessa terça-feira e também para os outros dias. Entre os projetos está o projeto que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, também o projeto de lei que cria o Registro Civil Único em substituição aí ao RG e ao CPF, e ainda um projeto que regulamenta o pagamento da gorjeta, um projeto que interessa diretamente o setor de serviços, o setor de turismo. O líder do Democratas, deputado Efraim Filho, conversou com a gente sobre esse projeto. É uma demanda muito forte do setor de bares, restaurantes, do turismo em geral, para dar segurança jurídica, simplificar os procedimentos e trazer mais clareza à lei, porque a Justiça do Trabalho interpretava cada caso de uma forma diferente. Muitas vezes as sentenças eram diversificadas, divergentes para casos idênticos, estava levando vários estabelecimentos a fechar suas portas, demitir, e o empregado está percebendo que o maior direito que ele pode perder é perder o emprego. E a reforma da Previdência passou amanhã também em pauta, em discussões, tanto aqui na Câmara, fora daqui, envolvendo tanto líderes governistas quanto de oposição. No Palácio do Planalto aconteceu uma reunião de articulação política e já com a presença do novo secretário de governo, o Antônio Embaçaí, que comandou aí os líderes dos partidos ligados ao governo, justamente para discutir e defender a proposta do governo de reforma da Previdência. Os deputados insistiram, os integrantes do governo insistiram na necessidade de aprovar a proposta da reforma com idade mínima de 65 anos e a regra de transição para homens a partir dos 50 anos e das mulheres a partir de 45 anos. É uma preocupação do governo que a reforma, então, não seja deturpada, não se perca na discussão aqui dentro do Congresso Nacional. Os deputados de oposição, líderes de oposição, também se reuniram lá na liderança da minoria para discutir esse assunto, discutiram aí uma pauta de manifestações ao longo desses próximos meses, desse próximo mês, tendo como pauta a reforma da Previdência. Quem conversou com a gente sobre esse assunto foi a líder do PCdoB, deputada Alice Portugal. Ela disse, na opinião dela, a opinião da sociedade vai se impor aos deputados, vai impor aos deputados a necessidade de debater melhor essa reforma. Vamos ouvi-la. As ruas falaram alto para conversar com os deputados sobre como ficam os trabalhadores rurais. Vão ter que pagar 49 anos? Como ficam os trabalhadores em geral? Vão ter que pagar 29 anos, já que a média de contribuição anual é de 5 meses? Então, na verdade, essa reforma, ela transforma a aposentadoria em um bem inatingível. Por isso, vamos, neste momento, organizar a população brasileira a dizer não a esse projeto. Outro assunto que já domina também a pauta de discussões aqui na Câmara dos Deputados, entre os líderes, entre os deputados, é a expectativa da chegada do projeto que deve ser enviado pelo governo e que trata da renegociação das dívidas dos estados. No final do ano passado, a Câmara chegou a aprovar um projeto nesse sentido, mas que acabou vetado pelo governo por não conter explicitamente as contrapartidas que seriam prestadas pelos estados que participariam, então, dessa renegociação. O governo deve enviar uma nova proposta, já constando as contrapartidas que devem ser dadas pelos estados. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, comentou a expectativa de envio deste projeto. Ele disse que, na opinião pessoal dele, é que essas contrapartidas não deveriam constar do projeto, mas que já está claro que isso é uma exigência do governo e que o projeto deve vir, sim, então, com a proposta dessas contrapartidas. Vamos ouvir o presidente da Câmara. O governo federal entende que sem aquelas contrapartidas aprovadas em projeto de lei complementar, o governo federal não tem condição de assinar nenhum tipo de acordo de recuperação fiscal com nenhum estado, nem com o Rio. O nosso papel como parlamentar, principalmente do Rio de Janeiro, que vive essa crise profunda, é tentar encontrar um caminho. Eu conversei com o ministro Henrique Meirelles, com a ministra Guedes, tentando convencê-los de que era mais fácil e talvez fosse possível sem as contrapartidas, deixando um artigo na lei dizendo que o presidente da República poderia
decidir as contrapartidas estado por estado, até porque a contrapartida do Rio não será igual a de Minas, que não será igual a do Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Mas ela reafirmou, né, como órgão responsável por essa parte no governo, que do ponto de vista dela não é possível que esse acordo possa dar tranquilidade ao presidente da República sem as contrapartidas explícitas no texto. Então nós estamos com um problema. Como é que a gente vai resolver o problema? Vamos conversar. O governo tem uma posição, deixou clara e vai deixar de forma transparente isso nas próximas horas quando apresentar o projeto de lei. Quais são as condições que o governo federal entende que juridicamente dão tranquilidade ao governo para assinar um acordo. Vamos ver no outro ponto como os deputados entendem as condições para que a gente possa aprovar de forma rápida, logo depois do Carnaval, um texto que dê condições para que o Estado do Rio e depois outros estados que queiram possam, né, resolver a urgência fiscal que tem, né, o mais rápido possível. A sessão segue no plenário, nas comissões, o destaque agora de tarde, reunião da Comissão Especial da Reforma da Previdência, que deve ouvir lideranças sindicais. Tem reunião também da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, que vai ouvir o ministro do TST e também outros especialistas em direito do trabalho. Outro destaque importante também, a Comissão de Reforma Tributária deve receber aí o relatório preliminar, começar a discutir esse relatório preliminar. Para você, uma boa tarde.